Cohelet, capítulo 1. Palavras de Cohelet, filho de David, rei em Jerusalém. Tudo é vão e fútil, diz Cohelet. Futilidade das futilidades, sim, tudo é fútil. Que proveito traz ao homem toda a sua labuta sob o sol? Vai-se uma geração e vem uma outra, perdura somente a terra. Nasce o sol, depois se põe, e se apressa a voltar ao lugar onde de novo virá a nascer. Segue para o sul e chega em círculo até o norte. O vento, por sua vez, gira em círculos e retorna ao lugar de onde partiu. Correm todos os rios para o mar, sem entretanto preenchê-lo. Fluem continuamente para o mesmo lugar. Tudo é tão fastidioso e extenuante que ninguém consegue sequer descrever. Não se sacia a vista com o que vê, nem o ouvido com o que escuta. O que já foi voltará a ser, e o que foi feito será repetido, e nada há de novo sob o sol. Há fatos perante os quais alguém poderá dizer: veja, trata-se de algo novo. Isto, porém, já ocorrera tempos atrás. Não há, contudo, lembrança por parte das gerações passadas, assim como não haverá lembrança por parte das gerações futuras do que agora ocorre. Eu, Cohelet, fui rei de Israel em Jerusalém. Com toda a minha sabedoria, apliquei meu coração e minha mente para pesquisar e inquirir sobre tudo que já foi realizado sob os céus. Esta é a pesada tarefa incumbida por Deus aos homens, para que com ela se ocupem. Analisei tudo o que é feito sob o sol e compreendi que tudo é vão e frustrante. Não conseguimos consertar o que está errado, nem perceber o que ainda falta. Disse a mim mesmo: adquiri muita sabedoria e aumentei meu conhecimento muito acima de todos que me precederam em Jerusalém. E muita experiência teve meu coração sobre o que é sabedoria e conhecimento. Ao fazê-lo, porém, conheci também insensatez e loucura, de uma maneira frustrante, pois em muita sabedoria há muita mágoa, e quem aumenta seu conhecimento incrementa também seu sofrimento. Capítulo 2. Disse a mim mesmo: experimentarei o prazer e verificarei o que é alegria. Eis, porém, que também aí só encontrei frustração. Em relação ao riso, concluí: é loucura. E em relação à alegria, me perguntei: a que conduz? Procurei deliciar meu coração com vinho, mantendo ao mesmo tempo sabedoria e insensatez, a fim de descobrir o que, para os filhos dos homens, é melhor de praticar sob o sol, durante o espaço de suas vidas. Grandes obras para mim realizei, construí casas e plantei vinhedos, jardins e pomares, onde fiz crescer toda a sorte de plantas frutíferas. Escavei poços de água para regar florestas repletas de árvores. Adquiri escravos e escravas, além dos que nasceram em minha casa, e também rebanhos e gado, em quantidades maiores que as de todos que me precederam em Jerusalém. Acumulei tesouros de prata e ouro, como só os reis de grandes províncias podem ter. Também artistas e cantores busquei para mim, capazes de deliciar a qualquer filho dos homens, bem como adquiri todos os tipos de vagões e carruagens. Tornei-me assim poderoso, aumentando bens em proporção maior que os de todos que me precederam em Jerusalém, sem perder minha sabedoria. Não me privei de nada que meus olhos desejassem. Tampouco neguei a meu coração qualquer alegria, e ele de fato se regozijou com tudo isto, sendo esta a minha recompensa por todo o meu trabalho. Analisei então tudo que consegui com meu esforço e concluí que tudo era vão e frustrante, e que não há real proveito sob o sol. Voltei minha atenção para a comparação entre sabedoria, loucura e insensatez, pensando o que viria a fazer o homem que sucedesse o rei, que este já não tivesse feito. Compreendi que a sabedoria supera a insensatez, assim como a luz supera a escuridão. Os olhos do sábio
conseguem enxergar, enquanto os dos tolos perambulam na escuridão. Entretanto, o mesmo destino os aguarda. Comentei comigo mesmo: o que vai acontecer com o tolo também comigo ocorrerá. Então, para que busquei me tornar mais sábio? E concluí que também isto é coisa vã, pois não restará lembrança tanto do sábio quanto do nécio, pois nos dias do futuro tudo será esquecido. Por que será a morte do tolo igual à do sábio? Odiei então a vida e o trabalho que sob o sol realizei. Desgostou-me, pois tudo é vão e frustrante. E por ter que deixar tudo o que realizei a quem vier depois de mim, odiei toda a minha labuta. E quem pode saber se ele será sábio ou tolo? Ele governará sobre tudo que construí, trabalhando sob o sol, com toda a sabedoria que apliquei. Isso é sem dúvida frustrante, e meu coração desesperou-se por todo o trabalho que fiz sob o sol. Pois eis que um homem que trabalha com sabedoria, habilidade e honestidade, alguém que para isso não se esforçou, terá de entregar sua porção. Isto é terrivelmente frustrante. Que resultado tem, pois, o homem de todo o seu trabalho sob o sol e da angústia de seu coração? Pois dolorosos são seus dias e sua ocupação esgotante. Nem sequer durante a noite seu coração tem descanso. Tudo isto é vão e frustrante. Não seria bom para o homem comer, beber e se deliciar em seu trabalho? Compreendi que isto só por Deus pode ser concedido. Quem deverá comer e desfrutar, senão eu? Pois para aquele que é bom a seus olhos, ele concedeu sabedoria, conhecimento e alegria, e ao pecador incumbiu da tarefa de colher e acumular, somente para transmitir ao primeiro. Também isto é vão e frustrante. Capítulo 3. Para tudo existe uma época determinada, e para cada acontecimento há um tempo apropriado. Um tempo para nascer e outro para morrer. Um tempo para plantar e outro para erradicar o que foi plantado. Um tempo para exterminar e outro para curar. Um tempo para destruir e outro para construir. Um tempo para chorar e outro para sorrir. Um tempo para lamentar e outro para dançar. Um tempo para jogar pedras e outro para juntá-las. Um tempo para abraçar e outro para se conter de fazê-lo. Um tempo para buscar e outro para abandonar. Um tempo para rasgar e outro para coser. Um tempo para manter silêncio e outro para se pronunciar. Um tempo para amar e outro para odiar. Um tempo para a guerra e outro para a paz. Que proveito advém daquele que labuta em sua tarefa? Apercebi-me das tarefas estabelecidas por Deus para a ocupação do homem. Tornou bela cada coisa conforme seu tempo e pôs em seu coração a ânsia de compreender o que ele fez, do princípio até o fim. Percebi que nada lhe é melhor que se regozijar na prática do bem por toda a extensão de sua vida. Também que comer, beber e poder se alegrar com seu trabalho é uma dádiva divina. Compreendi que tudo que foi feito por Deus é eterno, nada lhe podemos acrescentar ou subtrair, e nos impregna de seu temor. Tanto o que já se passou como o que virá a ocorrer já existiu, e o eterno os faz voltar a acontecer. Constatei também que, sob o sol, ao lado da justiça, há perversidade, e ao lado da retidão, iniquidade. Comentei comigo mesmo: ao justo e ao perverso trará Deus julgamento, pois há um tempo para ponderar cada assunto e cada feito. Em relação aos filhos do homem, murmurei: Deus os escolheu, embora sejam semelhantes aos animais, pois o que acontecer a um ou outro conduz ao mesmo resultado, sendo a morte de um igual ao do outro, tendo ambos o mesmo espírito e sendo nula a superioridade do homem sobre os animais, pois tudo é vão e fútil. Ao mesmo destino se encaminham, tendo vindo do pó a ele retornando.
Quem pode afirmar que o espírito do ser humano ascende ao alto e dos animais desce à profundidade da terra? Compreendi que para o homem nada há de melhor que alegrar-se com seus feitos, pois é isto que lhe cabe. E quem lhe poderá fazer perceber o que acontecerá depois dele? Capítulo 4. Voltei-me para contemplar os atos de opressão que sob o sol são praticados, e eis que vi fluir lágrimas dos olhos dos oprimidos, sem que houvesse quem os confortasse. O poder está nas mãos do opressor, e não há quem console o sofredor. Considerei, por isso, que mais louváveis são os que já pereceram do que os que ainda vivem. Melhor que ambos é ainda o que não chegou a nascer e, portanto, não conhece o mal que se pratica sob o sol. Vi que toda a labuta e a dedicação na busca da perfeição, na realização das tarefas, decorre da inveja despertada no homem contra seu semelhante. E isto é vão e frustrante. Os tolos cruzam as mãos em indolência e devoram sua própria carne. Melhor parece uma porção tranquila que 2 mãos cheias, conquistadas com esforço e frustração. Mais uma vez percebi a futilidade de tudo que há sob o sol. Existe aquele que está só, não tendo nem filho nem irmão, entretanto é infindável seu labor. Em seus olhos nem sequer percebem onde poderá encontrar satisfação plena, mas não questionam para que trabalham tanto e por que privam de qualquer prazer sua alma. Este é um procedimento vão e infeliz. Melhor estão 2 juntos que o solitário, pois melhor será o resultado do que fazem, pois se cair um deles, seu companheiro o soerguerá. Triste daquele, porém, que ao tropeçar não tem quem o possa socorrer. Além disto, se 2 se deitam juntos, aquecem-se um ao outro. Mas como se aquecerá o que está solitário? Quando um pode ser sobrepujado, 2 podem resistir a um ataque e, mais ainda, uma corda de 3 fios não pode ser rompida facilmente. Mais valor tem um jovem, pobre, porém sábio, que um rei idoso, porém tolo, que não sabe receber uma admoestação. Aquele saiu da prisão para se tornar rei e, mesmo durante seu reinado, manteve sua humildade. Vi todos que vivem sob o sol se aglomerarem sob o jovem que sucederá o rei. E incontáveis são os que o antecederam, mas os que o sucederem não se regozijarão com ele. Como isto é vão e frustrante! Guarda teu pé quando te diriges à casa do Eterno e prontifica-te mais para obedecer que para oferecer sacrifícios, como os tolos que não compreendem e não sabem que estão a praticar o mal. Capítulo 5. Não seja precipitada tua boca, nem ansioso o teu coração para pronunciar uma palavra perante o Eterno, pois Ele está nos céus e tu na terra. Sejam, pois, contidas tuas palavras. Com muitas ambições advêm os sonhos, e com muito palavreado a voz dos tolos. Quando ao Eterno fizeres um voto, não proteles seu cumprimento, pois ele não se compraz nos tolos, cumpre o que prometeste. Melhor é não prometer que fazê-lo e não cumprir. Não permitas que tua boca traga pecado à tua carne, e não digas ao mensageiro que foi apenas um engano, porque provocarias a ira divina contra a tua voz e a destruição para a obra de tuas mãos. Apesar de teus sonhos, palavras e vaidade, teme ao Eterno. Se percebes opressão contra os justos e negação da justiça e retidão na terra, não te deixes alarmar, pois há um poder mais alto que de cima observa, e o Altíssimo está acima de tudo. A importância da terra se estende a tudo, e mesmo o rei dela depende. Não se saciará com dinheiro o que ama a prata, nem considerará ter bastante o que ama a opulência, pois também isto é vão e fútil. Quando aumentam os bens, aumentam os que os consomem. E que vantagem advém ao dono, senão de apenas contemplá-los?
É doce o sono do que trabalha, quer se tenha alimentado de muito ou pouco, mas a insaciedade do rico não lhe permitirá dormir. Um mal angustiante tenho percebido sob o sol, riqueza guardada por seu possuidor apenas para gerar seu próprio dano. Por malignos desígnios, ela se desfaz, a tal ponto que nada poderá conceder aos filhos que gerar. Assim como do ventre de sua mãe sairá nu, terminará seus dias sem nada ter em suas mãos, como resultado de sua labuta. É cruel e frustrante que assim venha a ser, que ele tenha que partir sem nada, como sem nada veio. Que resultado alcançou de seu trabalho? Na escuridão passou a trabalhar seus dias e só acumulou doenças, frustração e raiva. Eis o que concluí. É bom e mesmo aprazível que o homem coma, beba e se deleite com sua labuta sob o sol, pelos dias que lhe concede o Eterno, porque esta é a porção que lhe é destinada. Cada homem a quem Deus concedeu riqueza e possessões e o poder de comprazer-se com elas e assim ser feliz em seu trabalho, deve reconhecer nisto uma dádiva divina, pois deve lembrar que, embora não sejam muitos os dias de sua vida, Deus os proveu com alegria. Capítulo 6. Vi entre os homens um mal que prevalece sob o sol. Existir alguém a quem foram concedidas pelo Eterno riqueza, prosperidade e honrarias, para que nada falte dentro do que anseia sua alma, e a quem, no entanto, foi negada a capacidade de aproveitar essas benesses, que vão servir apenas a estranhos, isto é frustrante e doloroso. Se alguém gerou uma centena de filhos, viveu por muitos anos e não se contentou sua alma com tudo isso, e se viu ao fim sem uma sepultura condigna, posso assegurar que melhor que ele está, um natimorto. Vã foi sua vida, em escuridão ele partiu e pelo ouvido foi encoberto seu nome. Além do que não veio a conhecer a luz do sol. Entretanto, ele tem mais quietude que o primeiro. Embora vivesse 2 vezes 2000 anos sem nada desfrutar, não seguirá como todos para o mesmo fim? Toda a labuta do homem é para satisfazer sua boca. Entretanto, nunca se sacia seu apetite. Qual a vantagem do sábio sobre o tolo? E o que falta ao pobre se ele sabe como se comportar na vida? É melhor o que se pode ver do que aquilo que é imaginado. E também isto é frustrante e vão. O que aconteceu já está definido e o homem não pode contender com o que está acima dele. Havendo tantas coisas que incrementam o vazio e a frustração, que vantagem advém ao homem durante o curto espaço de sua fútil existência, que passa como uma sombra? Quem lhe pode mostrar o que virá a acontecer sob o sol após sua passagem? Capítulo 7. Melhor que um bom óleo é um bom nome, e melhor é o dia da morte do que o do nascimento. Melhor é ir a uma casa enlutada que a uma em festa, pois este é o destino de cada ser humano e isto deve estar presente no coração dos vivos. Sobriedade é melhor que riso fácil, pois também através de um semblante sério pode o coração se alegrar. O coração do sábio se encontra na casa enlutada, enquanto o dos tolos no recinto de alegrias frívolas. Mais proveitoso é escutar a repreensão dos sábios do que a canção dos tolos, pois o riso dos nécios se assemelha ao crepitar da lenha sob o caldeirão, e isto é uma coisa vã. A opressão torna todo sábio e o suborno tolo sábio e o suborno corrompe o coração. Melhor o término de qualquer coisa que seu início. Melhor é o paciente que o arrogante. Não permita que se apresse em irar-se seu espírito, pois a ira caracteriza os tolos. Não pergunte como puderam ser melhores os dias que já se foram, pois esta não é uma pergunta inteligente. A sabedoria é boa como uma herança e proveitosa para todos sob o sol, pois quem se abriga sob a sabedoria terá também a cobertura do dinheiro, e o valor do conhecimento preserva a vida de quem o possui.
Aprecie o trabalho divino, pois poderia alguém transformar o que ele retorceu? Sinta-se feliz nos dias afortunados e pondere nos dias da adversidade. Deus os fez a todos, correspondendo um ao outro, para que não pretenda o homem alcançar significados além dos que ele permite. Vi de tudo durante os fúteis dias de minha vida, o justo que perece praticando o bem, e o iníquo que tem vida longa, embora pratique o mal. Não pretendas ser extremamente correto, nem incomensuravelmente sábio, porque haverias de atrair sobre ti desolação? Não insistas também em ser perverso, nem queiras ser tolo, porque haverias de morrer antes de tua hora? Bom será que não te esqueças nem de um nem de outro pensamento, pois aquele que teme ao Eterno livrar-se-á de ambos. Mais do que 10 legisladores que estivessem na cidade, dá a sabedoria força ao sábio, pois não há sobre a terra alguém tão correto que só faça o bem e não peque jamais. Não dispenses atenção a tudo que se fala, para que não escutes teu servo te amaldiçoar, pois bem sabe teu coração que muitas vezes amaldiçoaste alguém. Com minha sabedoria alcancei tudo isto e disse: tornar-me-ei um sábio. Mas isto estava além de minha capacidade. Quem saberá alcançar o que está muito distante ou é muito profundo? Dediquei meu coração a pesquisar a sabedoria e a razão de todas as coisas, a buscar compreender a iniquidade da insensatez e a complexidade da loucura. Descobri que a mulher é mais amarga que a morte. Seu coração está recheado de armadilhas e redes, e suas mãos são como grilhões. Quem é justo aos olhos do Eterno, dela escapará, e o pecador a ela há de sucumbir. Vede o que concluí, diz Kohelet, unindo tudo para apresentar uma conclusão. Eis o que buscou minha alma sem encontrar. Um homem digno entre 1000 pude encontrar um, mas não uma mulher entre todas elas. Eis o que pude concluir, Deus fez o homem reto. Ele, porém, se deixa envolver por muitas intrigas. Capítulo 8. Quem é como o sábio que compreende o significado de cada coisa? A sabedoria do homem faz resplandecer seu rosto e abrandar a aspereza de seu semblante. Eu te aconselho, atende à ordem do rei, desde que esta obedeça ao compromisso para com o Eterno. Não te apresses em dele te apartares, não persistas numa má ação, pois ele pode fazer o que lhe aprouver, principalmente porque sua palavra é lei. E quem lhe poderá perguntar: o que fazes? A quem cumpre o mandamento não ocorrerá o mal, e o coração do sábio discerne a justiça e o tempo. Cada assunto tem seu tempo e seu julgamento, pois o mal sobrepuja o homem. Ele não sabe o que virá a ocorrer ou como virá a ocorrer. Quem lhe antecipará esse conhecimento? Nenhum ser humano pode conter ou reter o espírito, nem ter autoridade sobre o dia da morte. Não consegue resgatar-se na guerra, e iniquidade não trará salvação a quem a pratica. Percebi tudo isto e minha mente procurou compreender tudo o que sob o sol acontece. Vi que às vezes um homem governa sobre o outro só para seu próprio mal. Vi iníquos que em paz foram enterrados, sucedidos por seus filhos, enquanto justos que se foram são esquecidos na cidade onde aplicaram sua justiça. Como também isso é frustrante. Como a sentença sobre os feitos malévolos não se cumpre com presteza, o coração dos filhos dos homens é encorajado a praticar o mal, embora o pecador pratique o mal 100 vezes e mesmo assim receba do Eterno uma extensão para seus dias. Sei que bem haverá para os que o temem, para os que temem o Eterno, exatamente porque o temem. Não haverá bem para o malévolo, nem muito há de durar, deslizando como uma sombra pela vida por não temer o Eterno. Uma frustração ocorre na terra. Às vezes, ao justo acontece o que lhe caberia se malévolas fossem todas as suas ações, e aos iníquos advêm recompensas como se praticassem os feitos dos justos. Afirmo que também isto é vão
e frustrante. Louvemos, portanto, a alegria e o regozijo, pois nada há de melhor do que comer, beber e alegrar-se em sua contínua labuta sob o sol, por todos os dias da vida que sob o sol lhe concedeu o Eterno. Quando dediquei meu coração a buscar sabedoria e a observar todas as atividades que na terra ocorrem, sem que dia e noite permitisse sono a meus olhos, percebi a grandeza da obra do Eterno. Na verdade, não consegue o homem se aprofundar nos eventos que na terra ocorrem, ainda que as pesquise extenuadamente, ainda que o sábio presuma tudo conhecer, ele não consegue atingir a essência do conhecimento. Capítulo 9. Ao perceber tudo isto, preocupei-me em assegurar que o sábio e o justo, bem como todas as suas ações, estejam nas mãos de Deus. Até mesmo o sentimento de amor e de ódio, sem que percebam, ele põe diante deles. Da mesma forma, chegam os acontecimentos para todos. O mesmo ocorre quer ao justo, quer ao iníquo, ao bom, ao puro e ao impuro, ao que oferece sacrifícios e ao que se abstém de fazê-lo, ao reto e ao pecador, ao que jura e ao que teme fazer promessas. Isto é o pior mal de tudo que se passa sob o sol, que para todos venham a acontecer as mesmas coisas, e também que o coração dos filhos dos homens esteja repleto de maldade e pleno de loucura por toda a extensão de sua vida, até alcançar a morte. Entretanto, para os vivos ainda há esperança, pois mais vale um cão vivo que um leão morto, pois sabem os vivos que hão de morrer, mas nada mais podem saber os mortos, nem tampouco há para eles ainda qualquer recompensa, pois até sua recordação já foi esquecida. Perdido está também seu amor, seu ódio, até sua inveja, e não tem mais qualquer porção no que ocorre sob o sol. Vai, come teu pão com satisfação, bebe com alegria teu vinho, pois o Eterno já aceitou tuas obras. Que sejam sempre alvas as tuas vestes e que não falte óleo sobre tua cabeça. Desfruta com a esposa que amas todos os dias desta vida passageira repleta de labuta, que o Eterno te concedeu sob o sol, pois esta é a porção que te cabe. O que és capaz de realizar com tua força, faze-o, pois na tumba para onde te diriges não há feitos nem registros, sabedoria ou conhecimento. Mais uma vez percebi que a corrida não é necessariamente vencida pelo mais veloz, nem a batalha pelo mais forte. Tampouco está assegurado o pão ao sábio, a riqueza ao inteligente, nem o favor ao instruído, mas a passagem do tempo e a morte a todos alcançam, pois ninguém sabe sequer a extensão de suas vidas. Como peixes que são capturados por uma rede malévola ou pássaros presos num laço, assim também os filhos dos homens, num fatídico momento, são presos numa armadilha que sobre eles desaba. Esta percepção que alcancei sob o sol me transmitiu uma grande sabedoria. Existiu uma pequena cidade com poucos habitantes e um rei poderoso a cercou e ergueu altas torres para acossá-la. Entretanto, um homem pobre, porém sábio, por meio de seu conhecimento, conseguiu livrá-la, mas ninguém preservou sua lembrança. Observei então, sabedoria é melhor que força, mas ela é desprezada se vem de um pobre, e suas palavras nem mesmo são escutadas. As palavras dos sábios, mesmo ditas suavemente, são mais audíveis que os gritos do rei sobre os tolos. Sabedoria tem mais valor que armamento, e mesmo um só pecador pode acarretar muito mal. Capítulo 10. Assim como o óleo perfumado se torna putrefato sob o efeito de insetos mortos que nele venham a cair, sabedoria e honra são sobrepujadas pela insensatez, por menor que ela seja. O coração do sábio se volta para a direita, enquanto o do tolo se volta para a esquerda. A um tolo que caminha pela estrada da vida falta inteligência, e a todos transparece sua
estultice. Se contra ti se inflamar o espírito do governante, não renuncies a teu lugar, pois, ao fim, gentileza mitiga até mesmo ofensas graves. De um grande mal me tenho apercebido sob o sol, como erro provindo do soberano. A insensatez é posta nas alturas e em lugar humilde se assentam os ricos. Vi escravos cavalgando corcéis e príncipes caminhando a pé, como se fossem escravos. Quem escava um fosso, nele cairá, e quem uma cerca quebra, por uma serpente será picado. Quem transporta pedras, por elas será ferido. Quem corta lenha, por ela é posto em perigo. Mesmo se o machado está rombudo e ninguém o afia, ele dá mais força ao guerreiro. Entretanto, mais vantajosa é a sabedoria. Se a serpente morde, porque não foi encantada, nenhuma vantagem há na arte do encantamento. Graciosas a todos são as palavras do sábio, porém ao tolo os próprios lábios destroem. Começam suas palavras com tolices e findam em maligna loucura. Por muito que fale, o tolo desconhece, como todos os homens, o que virá a acontecer. E quem lhe poderia dizer o que virá depois dele? A labuta dos tolos os exaure, como o caminhar de quem não sabe chegar até a cidade. Ai de ti, ó terra, cujo rei age como se for adolescente e cujos príncipes se banqueteiam logo pela manhã. Ditosa és, ó terra, cujo rei é digno e cujos ministros se alimentam no tempo apropriado, em vigor e não em embriaguez. Pela falta de cuidado cede o teto e pela indolência afunda a casa. Festas celebram o regozijo, vinho alegra a vida, mas dinheiro a tudo traz resposta. Mesmo em pensamento, não amaldiçoes o rei. E mesmo no íntimo de tua casa, não amaldiçoes os poderosos, pois uma ave dos céus pode transportar tua voz e uma criatura alada pode revelar tudo. Capítulo 11. Joga teu pão sobre a superfície das águas e após muitos dias volverás a achá-lo. Distribui porções a 7 ou 8, pois nunca sabes que calamidade pode atingir a terra. Se pesadas estão as nuvens sobre a terra, descarregarão sua chuva. E ao norte ou ao sul tombar uma árvore, lá onde cair há de permanecer. Quem se queda a esperar o vento não semeará, e quem se põe a esperar as nuvens não colherá. Assim como desconheces os caminhos do vento e a natureza do embrião no ventre grávido, jamais alcançarás compreender as obras do Eterno que tudo fez. Planta tua semente pela manhã e não te restrinjas pela tarde, pois não podes saber o que prosperará mais. Esta atividade ou aquela, ou se ambas trarão igualmente bons resultados. Doce é a luz, e é bom para o olhar poder contemplar o sol, mesmo que viva um homem por muitos anos e que se rejubilem todos eles. Não deve esquecer que muitos serão também os dias de escravidão, e que frustrante e vão é tudo que lhe ocorrer. Rejubila-te, jovem, em tua infância, e que se alegre teu coração em tua juventude. Segue o caminho que teu coração pede e que teus olhos buscam, mas sabe que, por tudo isto, Deus te submeterá a julgamento. Remove de teu coração a raiva e afasta de tua carne o mal, pois passageiros e fúteis são a infância e a juventude. Capítulo 12. Lembra teu Criador nos dias de tua juventude, antes que cheguem dias maus e advenham anos sobre os quais dirás: neles não tive qualquer prazer. Antes que escureçam o sol, a luz, a lua e as estrelas e retornem as nuvens após as chuvas. Antes do dia em que hão de tremer os guardiães da casa, que se curvarem os poderosos, cessarem de trabalhar os moedores, reduzidos a muito poucos, se turvarem as vistas dos que das janelas estendem seus olhares, quando se fecharem nas ruas as portas, se debilitarem nos moinhos os ruídos, se assustarem os homens ante a voz dos pássaros e se reduzirem os sons das canções, quando houver temor do que vem do alto e terror do que está nos caminhos,
quando florir a amendoeira e se espalhar o gafanhoto, quando se extinguir o desejo e o homem partir para a morada eterna, deixando os enlutados a perambular pelas ruas, antes que se parta o cordão de prata, se rompa a áurea taça, se quebre o cântaro da fonte e caia no poço a roldana. Volta assim o pó à terra de onde veio e retorna o espírito a Deus que o concedeu. Que vã futilidade, diz Kohelet, tudo é vão. Além de ser ele mesmo um sábio, transmitiu sabedoria ao povo, ponderou, investigou e ordenou muitos provérbios. Kohelet buscou palavras que soassem agradáveis e registrou com integridade as palavras da verdade. Como aguilhões são as palavras dos sábios, como pregos bem fixados os dizeres dos mestres, como sentenças agrupadas que têm uma mesma origem. Escuta ainda, filho meu, escrever livros é tarefa sem fim, e muito estudo esgota a carne. E tendo tudo sido devidamente estudado, eis a conclusão final. Teme a Deus e guarda seus mandamentos, pois nisto consiste todo o dever do homem. Porque todos os fatos, mesmo os mais ocultos, quer sejam bons ou maus, finalmente por Deus serão julgados. E tendo tudo sido devidamente estudado, eis a conclusão final. Teme a Deus e guarda seus mandamentos, pois nisto consiste todo o dever do homem. Shalom a todos.